Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje da UC9. Nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de conservação e aditivos químicos. Inicialmente, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, fazer uma breve introdução do que a gente espera de uma comida boa para depois a gente entender sobre o método de conservação. Geralmente, quando a gente fala de uma comida boa, a gente pensa numa comida gostosa, uma comida nutritiva, uma comida bonita e uma comida segura. Ressaltando que alimento seguro é aquele alimento livre de qualquer tipo de contaminação. Falando um pouquinho de contaminação, nós temos alguns tipos de contaminação. Nós temos a contaminação microbiológica, macrobiológica, química e física. Quando a gente pensa nas contaminações, a física é aquela com presença de objetos indesejáveis, que a gente já comentou em algumas aulas. Então, um pedaço de vidro, um pedaço de algum anel, de algum botão, de alguma aliança, ou até o objeto inteiro. Então, esse é um tipo de contaminação física que pode trazer problema comensal. A química é a presença de alguns produtos químicos indesejáveis. Como exemplo, a gente pode dar como falar dos produtos de limpeza. Macrobiológica, presença de insetos, de roedores. E a microbiológica, a presença de micro-organismos patogênicos, que causam doenças ou deteriorantes que alteram as características organolépticas do alimento. Características organolépticas são aquelas características que a gente sensoriais, iniciais e convencionais de um alimento. Então é saber, é ver uma banana, pensar nela amarelinha, nela com aquela consistência, não apresentando pontos pretos, não apresentando deteriorações, não apresentando mordidas. Esses são tipos de deteriorações que fogem das características organolépticas, com aquele aroma de banana convencional, entre outros. E aqui temos um belo exemplar de uma contaminação macrobiológica, a presença de um roedor ali comendo um pouquinho de espaguete. Nós temos algumas falhas na prevenção da contaminação, onde os alimentos podem adquirir micro-organismos patogênicos ou deteriorantes durante o seu manuseio. Essas falhas podem ocorrer devido a problemas de higiene ou problemas no erro na hora de conservar os alimentos. Os alimentos eles têm formas corretas para serem conservados. E aí eu gosto de fazer um paralelo nesse momento do que são micro-organismos. O que os micro-organismos necessitam para viver. E aqui do nosso lado esquerdo nós temos os micro-organismos e do lado direito vocês têm o quê? Uma criança comendo uma maçã. A criança é um organismo. E eu gosto de sempre fazer esse paralelo para a gente nunca esquecer. E aí, quando a gente para e pensa no que uma criança necessita para sobreviver, a gente chega em alguns denominadores comuns que os micro-organismos precisam para viver. Afinal, ambos são organismos. Quais são esses denominadores comuns? Ambos precisam de água, ambos precisam de alimento, nutriente, uma temperatura adequada do ambiente, um pH adequado do ambiente, oxigênio e de tempo. Se qualquer um desses fatores não estiver presente, pode ocorrer um problema na vida desse organismo ou desse micro-organismo. Então, quando falamos em métodos de conservação, eu gosto de mostrar esse slide e partir desse princípio, porque todos os métodos de conservação vão girar em torno das necessidades que os micro-organismos têm para sobreviver e para se reproduzir. Uma vez que eu tiro um desses elementos que estão na tela, eu acabo por dificultar a sobrevivência ou a reprodução desse micro-organismo. Logo, eu acabo preservando o meu alimento. Agora, pessoal, vamos brevemente passar pelo histórico da microbiologia de alimentos. Eu vou ler as citações na tela que eu anotei aqui e vou fazer alguns apontamentos para vocês. Só para a gente se situar na cronologia no que aconteceu. Com o surgimento dos alimentos preparados, surgiram doenças transmitidas devido à deterioração, conservação inadequada. Então, o ser humano começou cada vez mais a produzir alimento, a preparar os alimentos, né?
e começou a observar que quando tinha alguma sobra, ele não poderia conservar de qualquer forma, porque se ele deixasse em qualquer lugar, com o tempo aquele alimento ia deteriorando e ia perdendo as características que eram boas para consumo. Na Idade Média, observou-se a morte por ergotismo ou fogo de Santo Antônio, intoxicação aguda por ingestão de cereais contaminados por fungos. No século XIII, ressaltou-se a importância da limpeza e higiene na produção dos alimentos, produtos cárneos, a fim de preservar as vidas humanas. Em 1795, o governo de Napoleão Bonaparte ofereceu um prêmio em dinheiro a quem inventasse um novo método de preservação de alimentos para o exército. Nicolas Appert armazenou os alimentos em latas e os submeteu a altas temperaturas. Dessa forma, ele descobriu que o aquecimento de alimentos em recipientes fechados poderia interromper o processo de fermentação. Ele recebeu o prêmio de Napoleão e fundou em 1802 a primeira fábrica de conservas. Então Napoleão, visando as guerras e visando tudo o que estava por vir para o exército, percebeu que ele precisaria de uma forma de conservar os alimentos, a fim de manter o exército maior tempo no campo de batalha. Dessa forma, ele promoveu vamos dizer, uma espécie de competição, né? E Nicolas Appert descobriu isso. Essa técnica que Nicolas descobriu foi denominada de apertização, justamente por causa do sobrenome dele, e é utilizada até os dias de hoje. Aqui eu coloquei um adendo rapidinho. Deteriorações mais comuns em enlatados que encontramos é o azedamento e a produção de gás. Então, cabe colocar ressalva aqui de quando as latas estão amassadas ou estufadas, a gente deve evitar o consumo, evitar comprar ela e até, geralmente, particularmente, eu costumo tirar da gôndola e levar até um responsável para que nenhuma outra pessoa compre. Continuando com a história, Louis Pasteur, em 1845, teorizou a importância dos micro-organismos nos alimentos. Ele descobriu a existência de micro-organismos que deterioravam o vinho da marinha francesa. Aqueceu o vinho até uma temperatura que não afetasse seu sabor e verificou que o vinho não deteriorou mais. Essa técnica foi denominada de pasteurização e também é utilizada até os dias de hoje. Então o ser humano começou a observar que algumas formas de preparar o alimento, adicionando alguns elementos e alguns ingredientes em dados momentos, em pontos certos, ele evitava a deterioração dos alimentos, aumentava a vida útil dos alimentos. Dessa forma, podendo ser armazenado e conservado por mais tempo. Agora que nós já passamos por esse momento só de introdução histórica, vamos entender agora os métodos efetivos que existem e os fatores que influenciam os métodos. Vamos fazer uma subdivisão dos fatores que influenciam o crescimento microbiano. Então, fatores intrínsecos, relacionados com as características do próprio alimento, e fatores extrínsecos, relacionados ao ambiente em que o alimento se encontra. Sempre tendo em mente aquele slide, aquela parte que eu mostrei para vocês lá atrás, que mostra o bebezinho, e que mostra o que os micro-organismos precisam para sobreviver. Água, nutriente, temperatura, pH, oxigênio e tempo. Um grande exemplo que a gente já pode dar desde o início é quando a gente pensa nos alimentos perecíveis e nos não perecíveis. O que os não perecíveis têm que os perecíveis... o que os não perecíveis não têm que os perecíveis geralmente têm? E a resposta é água. Vocês já pararam para pensar que a atividade de água num pacote de arroz, num pacote de feijão, tem muito menos água ali dentro do que num pedaço de carne? Até pela umidade do próprio alimento. Então, só de não ter a água já inibe o crescimento de micro-organismos, o que faz com que o alimento dure mais. Então vamos lá, continuando nos fatores. Fatores intrínsecos, relacionados com as características do próprio alimento. Atividade de água, pH, composição química. Então temos aqui fatores que são próprios do alimento, que já é do alimento. Então a atividade de água no alimento até tem como a gente alterar em alguns casos, tá? E eu vou conversar com vocês. O pH também, a composição também. Mas ambos os três são próprios do alimento. Já aí existem os fatores extrínsecos, relacionados ao ambiente em que o alimento se encontra. Então, a temperatura, composição gasosa e a umidade relativa. Todos eles, os 6 fatores, a gente vai conseguir
um método de conservação através desse fator. Do princípio, vamos então pela atividade de água. A atividade de água é a quantidade de água disponível para o crescimento microbiano. O valor varia entre 0 e 1. O símbolo, quando a gente vai estudar, é AW ou AA, que seria a atividade water, né? Ou atividade de água mesmo. É influenciada pela presença de solutos. Sais e açúcares se ligam à água, ficando ela não disponível para o crescimento microbiano. Quanto mais concentrada a solução, menor sua A. Miro, não entendi nada. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês. Digamos que eu tenho uma água bem saborosa de morango, certo? Um suco de morango ali, com pouca água e mais polpa de morango. Ok, ali eu tenho muita água disponível. O morango em si eu já tenho muita água disponível. E eu quero que vocês imaginem que a água ela tem duas, como se fossem duas mãos, tá? Quando eu adiciono açúcar ali, ou sal, mas eu vou tomar como exemplo o açúcar, o açúcar tem essa capacidade de se ligar à água, fazendo com que a água não fique disponível para o micro-organismo, porque ela está ligada ao açúcar. E isso explica porque algumas geleias a gente considera ela como não perecível. Por isso que ela não precisa de refrigeração, porque tem uma alta concentração de açúcar, uma alta concentração de açúcar, fazendo com que a água não fique disponível para os micro-organismos. Da mesma forma, a gente pode conversar com relação à carne seca, a carne de sol. Por que ela é uma carne que ela tem uma duração maior? Porque ela foi curada, ela tem ali bastante sal, ela teve adicionado bastante sal. Logo, nem sempre ela vai precisar de tantos outros métodos, porque ela já está em um método. Quando a gente pensa nos antigos, muitos deles conservavam alimentos em banha, que eu vou falar para vocês em um outro momento, ou conservavam no sal, porque o sal ele tem o outro momento que é o junto com a banha, mas também tem essa questão de retirar, não é retirar a água, mas é se ligar à água, entendem? E aí a água não está mais disponível para o micro-organismo. Então, se eu pegar dois potes, um com essa geleia de morango e um outro pote com uma polpa de morango bem saborosa, com um pouquinho de água ali, que seria o equivalente à quantidade de água que eu coloquei para ligar o açúcar ao morango, e deixar os dois guardado na minha despensa, sem colocar na geladeira, com certeza o pote com morango vai deteriorar mais rápido do que o pote em que eu tenho bastante açúcar ou que eu tenho bastante água. O açúcar, o sal, perdão, a gente consegue falar também nas conservas. Dependendo da conserva que eu vou fazer, eu tenho a questão do ácido e do sal, que acaba também fazendo essa ligação e dificultando a proliferação de micro-organismos. E essa última parte aqui, quanto mais concentrada a solução, menor sua AA, significa o quê? A água que eu tenho ali presente, eu não alterei. Percebam que eu não retirei água quando eu adicionei o açúcar. Não foi isso que eu fiz. Eu adicionei açúcar e eu diminuí a atividade de água. Não é que eu retirei água, eu só tornei ela indisponível para o micro-organismo. Então, quanto mais concentrada for a solução, menor a atividade de água. Logo, mais conservado aquele alimento estará. Os micro-organismos têm um valor mínimo, máximo e ótimo de atividade de água para sua multiplicação. A atividade de água mínima para o crescimento microbiano é 0,6. A maioria dos micro-organismos patogênicos se multiplica em atividade de água acima de 0,9. Só para vocês terem uma ideia, então aqui 0,5, 0,75 e 1, que é a atividade de água máxima. Pessoal, olha aqui, o mel, nós encontramos ele bem abaixo. É por isso que o mel não é difícil para deteriorar? É, né? E o mel também não é um não perecível, que a gente pode armazenar fora da geladeira? Chocolate também, né? Que a gente pode armazenar fora da geladeira. Ó, aqui também encontramos aquela geleia de morango que eu falei para vocês. Também numa atividade baixa de água, perto dos ingredientes mais frescos, que tem uma atividade muito alta de água. E aqui temos os embutidos,
dependendo do embutido, a gente não é recomendado, né? Dependendo como ele está armazenado, se está a peça inteira, se está fatiada, mas alguns a gente leva para geladeira, mas em muitos armazéns, até antigamente a gente encontrava as peças penduradas e algumas a gente encontra até hoje fora de qualquer tipo de refrigeração. Porque ele até aguenta porque ele não tem tanta atividade de água, justamente porque ele tem bastante sal ligando ele, tá? E aqui a gente vai pegar todos os ingredientes e alimentos mais frescos, a atividade de água dele é muito alta. Se eu pegar um frango, um pão, ou mesmo um peixe e deixar fora de refrigeração, a atividade de água dele é alta e ele vai deteriorar em pouco tempo fatalmente. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês. Então, a atividade de água acima de 0,98. Carnes, peixes frescos, frutas, vegetais, leite, de 0,85 a 0,98. Massa de tomate, carnes processadas, pães, queijos processados, presunto, de 0,60 a 0,85. Farinhas, cereais, geleias, carnes e peixes salgados. E abaixo de 0,60, chocolate, mel, macarrão, biscoito, leite em pó, vegetais desidratados. Então, vocês percebem que fica mais aproximadamente a maioria dos alimentos não perecíveis ficam nessa faixa de 0,60 ou abaixo de até 0,85, a grande maioria deles. Então aqui a gente já tem um método de conservação por si só, que é a falta da atividade, a falta ou a baixa atividade de água presente no alimento. Quando falamos na redução da atividade de água, além da ligação com solutos, que eu já falei lá para vocês, nós vamos encontrar alguns outros métodos, que são eles: a dessecação, é a perda de água provocando a inibição do crescimento. Pode ser por secagem, feita pelo sol ou através de câmaras, carne de sol, frutas secas, café. Lembrando que a carne de sol geralmente também tem a questão do sal apurando. As frutas secas, algumas, o pessoal, a gente encontra algumas receitas, até eu já fiz algumas vezes, de secar a fruta. Não, não são todas feitas da mesma maneira, tá? Mas algumas eu passo, algumas que eu já fiz, passo por uma solução com bastante açúcar para isolar ela e depois seca ela em forno bem baixinho, fazendo com que ela vá perdendo água e assim diminuindo a atividade de água eu acabo inibindo o crescimento. E o café também. O café que a gente tem a secagem dele. Temos também a liofilização. A liofilização, ela utiliza câmaras de secagem por aspersão. Basicamente, o alimento é congelado no vácuo. Posterior a isso, o alimento é submetido a uma baixa pressão com temperatura moderada elevada. Abaixo de 40 graus centígrados. Assim, abaixando a temperatura de sublimação da água, sólido gasoso, que é quando a água passa direto do sólido para o gasoso, ela não vai passar pelo estado líquido, o que facilita a sublimação, que é esse efeito. E mantém as principais características do alimento, pois a água não passa pelo estado líquido. Alguns desses pós-prontos que a gente encontra são feitos por liofilização, tá, pessoal? Não é exatamente assim, mas eu sempre gosto de exemplificar que imagine como se fosse entre aspas, um chuveiro gotejando, tá? Só que em baixa pressão, em baixa temperatura, né? Baixa temperatura e passando como se fosse um ar assim e tirando toda a água dali por sublimação. Seria mais ou menos algo assim, só para exemplificar para vocês o que é essa liofilização. E a gente encontra então em vegetais hidratados, leite em pó e outros. Temos também a defumação, que utiliza fumaça e calor, que a gente encontra nas carnes processadas, tá? Como o bacon, por exemplo. Aqui temos a adição de solutos, que a gente eleva a pressão osmótica, diminuindo a atividade de água, foi o que eu disse para vocês nos slides anterior. Adição de açúcar, doces, compotas, geleias, adição de sal, carnes e peixes. Dando continuidade aqui, pessoal. O próximo tópico é composição química dos alimentos. Os alimentos são um meio adequado para o crescimento microbiano, pois contém alta quantidade de nutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras e minerais. Para que seja feita uma alteração na composição química dos alimentos, temos algumas formas de efetuar. São elas a adição de aditivos, como exemplo conservantes, ou a fermentação. O uso de conservantes. Eles inibem o micro-organismo interferindo na sua membrana celular,
atividade enzimática e mecanismos genéticos. Deve-se seguir legislação específica que determina o tipo e a quantidade máxima permitida. Os mais utilizados na indústria alimentícia. Como exemplos, temos propinato de cálcio para pães e nitratos e nitritos na cura de produtos cárneos. Sempre devemos seguir a orientação da vigilância sanitária específica, porque em altas quantidades podem sim ser nocivos à saúde. Os aditivos, pessoal, eu vou fazer um parêntese com eles na segunda parte da nossa aula. Eu vou dar continuidade na aula agora com os outros tipos de conservantes. Eu queria passar pelos aditivos agora e pelos conservantes para vocês saberem que tem. Vou falar de outros métodos de conservação e na segunda metade a gente volta com os aditivos de uma forma mais específica, porque aditivos é um assunto muito extenso, muito amplo. Continuando na alteração da composição dos alimentos, temos a fermentação. A fermentação é um processo bioquímico em que os micro-organismos retiram do meio os nutrientes que necessitam e ao mesmo tempo produzem substâncias orgânicas. A fermentação é uma das formas mais antigas de conservação de alimentos. Durante a fermentação, há uma competição entre micro-organismos e micro-organismos fermentadores, que impedem o crescimento dos micro-organismos patogênicos. Então, aqui a gente tem uma concorrência. É por isso que, geralmente, quando a gente vê o pão a gente deixa ele para crescer no ambiente, ou na fermentadora, ou na temperatura ambiente. E ele fica ali exposto, tendo alta atividade de água, tendo temperatura, tendo tudo. Porém, o que está conservando ele é a própria fermentação, tá, pessoal? Isso é válido também para cerveja, para queijos, para o bolo também, tudo que é fermentado. Lógico que, por que o bolo ou o pão, depois que ele assa, ele vai ocorrer na deterioração? E até quando a gente viu a atividade de água, o pãozinho estava ali perto da atividade 1. O que torna ele bem perecível e às vezes ele estraga em 2, 3 dias, já não dá para comer, já apresenta bolor, dependendo do tipo de pão. Porque o que acontece é que durante o assar do pão, os micro-organismos fermentadores morrem. E aí quando ele sai ali então do forno e fica em temperatura ambiente, os micro-organismos patogênicos têm toda a liberdade todo o caminho livre, vamos dizer assim, para se proliferar. Então, os micro-organismos fermentadores criam condições desfavoráveis para outros micro-organismos. A fermentação altera as características originais do produto, como textura, características físico-químicas, sensoriais e nutricionais. Partindo para o próximo fator intrínseco, temos o pH. Então, medida de acidez dos alimentos. A maioria dos alimentos tem pH em torno de 5 a 7. Os micro-organismos têm um valor mínimo, máximo e ótimo para sua multiplicação. Faixa de pH para o crescimento microbiano dos alimentos, nós temos as bactérias entre 5 e 7, as leveduras entre 4 e 5 e os bolores menor que 4. Observamos aqui nesse gráfico os valores de pH e alguns alimentos onde se encontram. Então temos ali próximo do 1, o limão, o tomate próximo do 4, alimentos mais frescos ali próximo de 7 e o ovo perto de 10. Para entendermos certinho os tipos de micro-organismos que vão afetar um alimento perante o pH, nós primeiro precisamos classificar os alimentos na quantidade de acidez. Alimentos pouco ácidos têm o pH maior que 4,5. Alimentos ácidos têm o pH entre 4 e 4,5. E muito ácidos têm o pH menor que 4. Baseado no pH mínimo para a multiplicação do Clostridium botulinum, 4,5, e no pH mínimo para a multiplicação da maioria das bactérias, 4, nós temos a classificação. Bactérias patogênicas geralmente vão aparecer em alimentos pouco ácidos. Bolores, leveduras e bactérias lácteas e bacilos em alimentos ácidos. Bolores e leveduras em geral em alimentos muito ácidos. Quando a gente pega então aquela laranja, aquele limão, que tem toda aquela casca esverdeada de bolor, de levedura por fora da casca dela, por quê? Porque elas são alimentos muito ácidos. Observem também que quando a gente fala de pH, aparece ali, ó, bactérias lácticas e bacilos. Então, quando a gente fala de um leite fermentado, também é ação de um micro-organismo, tá?
Então, só que nesse caso é uma ação de micro-organismo em que está controlado. Observem que os micro-organismos são utilizados também na alimentação de uma forma positiva. Temos o caso da fermentação, da cerveja, do pão, do vinho, temos a questão dos queijos azuis, temos a questão do próprio leite fermentado, né? Sem citar marca, mas acredito que vocês sabem que leite fermentado com lactobacilos vivos. Então, também pode ser utilizado dessa forma. E a gente tem que ter a mesma noção, que seria do que o alimento precisa para esse micro-organismo se desenvolver ou não. E é esse controle que faz a criação de um produto fermentado ou um método de conservação muito bem feito. Utilizando o pH a nosso favor para o método de conservação, como nós vamos fazer? Diminuindo o pH do alimento, podemos conservá-lo por mais tempo. Dentre os métodos utilizados temos a acidificação. O ácido é adicionado ao alimento. Como exemplo, a adição de vinagre em conservas. Então, a conserva, lembra que eu falei lá atrás, ela tem muitos alimentos, tá, pessoal? Vocês vão encontrar 2, 3 métodos, nem sempre vai ser só um. Às vezes um só, mas muitas vezes não. Quando a gente pensa na conserva, a gente tem a conserva pelo ácido e pela ligação do soluto do sal também. Por isso que em muitas conservas a gente vai passar o sal, deixar ali escorrendo, porque eu vou diminuir a atividade de água, eu vou estar criando a ligação com o sal do restante de água que sobrar, e depois eu vou adicionar o ácido que vai ocorrer a acidificação. Além disso, temos também a fermentação. A fermentação, lembra que ela é uma alteração de composição, porém também é uma redução de pH, porque ela produz um ácido, e o ácido produzido no alimento por ação de micro-organismos, como exemplo, o iogurte ou chucrute. Então, no iogurte, a gente vai possuir, em geral, 2 métodos de conservação. Vamos agora, pessoal, verificar o fator que a gente mais trabalha dentro da cozinha em geral, que é o fator da temperatura. A temperatura afeta o crescimento do micro-organismo, pois todas as reações químicas do crescimento são afetadas pela temperatura. Os micro-organismos têm um valor mínimo, máximo e ótimo para sua multiplicação. Eu acredito que vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar. Aqui a gente tem a zona ideal para o crescimento dos micro-organismos, que é de 5 a 60 graus. Abaixo disso, como a gente pode ver aqui na figurinha, eles estão dormindo. Eles existem, mas estão dormindo. Acima disso, a grande maioria deles está morto. Por que eu disse a grande maioria? Existem exceções, tá, pessoal? Não é todo micro-organismo que nós vamos matar com temperatura. E observem que é aproximada essa temperatura, não são todos na mesma temperatura exata. A alteração da temperatura pode afetar a taxa de crescimento do micro-organismo ou até mesmo matá-lo, conservando o alimento. É bom ficar claro, pessoal, que aqui eu vou passar os métodos mais utilizados, porém a gente tem na cozinha convencional também só o aquecimento do alimento, que vai matar o micro-organismo ficando seguro para o consumo. Porém, nessa aula a gente está pensando em métodos de conservação. Então, os métodos mais utilizados são uso do frio, refrigeração e congelamento, uso do calor, pasteurização e esterilização. Então, vamos a eles. Uso do frio. A refrigeração é quando a gente tem os micro-organismos submetidos a temperatura de 1 até 10 graus Celsius. Esse método não mata os micro-organismos, apenas diminui sua taxa de crescimento. Porém, em um determinado tempo, ele vai acabar se proliferando. Ele só se prolifera de uma forma mais lenta. O congelamento, a menos 18 graus Celsius, não mata os micro-organismos, mas paralisa completamente o seu desenvolvimento. Vejam que é diferente da refrigeração. A refrigeração diminui a taxa de crescimento. O congelamento, ele paralisa todo o desenvolvimento. Pois a água está congelada e não está disponível para o metabolismo. Mais ou menos a mesma analogia que a gente fez lá atrás com a ligação de solutos, de açúcar, de sal. Então a água não está disponível para o micro-organismo. Dessa forma, ela estando congelada, ela vai inviabilizar o desenvolvimento do micro-organismo. Temos que tomar muito cuidado no descongelamento, pois o micro-organismo volta à sua atividade de temperatura ótima e ainda mais do que isso. Devido ao congelamento acontecer da forma que vocês podem observar que na grande maioria das vezes a gente vai descongelar um alimento, ele solta uma água. Então,
dependendo da forma com que a gente for descongelar, aquela água vai facilitar, a água junto com a temperatura e o tempo de exposição dele ali para descongelar, vai facilitar uma rápida proliferação e desenvolvimento dos micro-organismos. Visto que, lembrem-se, a atividade de água, a quantidade de água presente, também influencia no desenvolvimento dos micro-organismos. Continuando, temos agora o uso do calor. Destruição dos micro-organismos pela inativação de enzimas necessárias para o seu metabolismo. Tipos de transmissão de calor. Condução de calor, calor transmitido de molécula a molécula, um exemplo, bife na chapa, e convecção, transmissão do calor pelo movimento de fluidos mais rápido. Cozimento, pasteurização e esterilização. Então, quando a gente faz a transmissão de calor pela condução, geralmente a gente é para consumo imediato, na maioria das vezes. Já a convecção, a gente possui também o consumo imediato, que é pelo cozimento, mas também vemos os métodos de conservação, a pasteurização e a esterilização. Além disso, nós temos também a radiação, tá, pessoal? A radiação seria mais ou menos quando a gente vai fazer um churrasco e tem a radiação da brasa ali, dentro do forno acontece radiação também, só que geralmente também é para consumo. Os dois principais métodos para a conservação utilizando o calor são a pasteurização e a esterilização. A pasteurização, elevação da temperatura, porém abaixo de 100 graus Celsius. Elimina somente os micro-organismos patogênicos. Altera pouco as características sensoriais do alimento. Deve ser armazenado sob refrigeração. Então, existem duas maneiras: 63 graus por 30 minutos ou 72 graus por 15 segundos. Então, quando a gente tem, vamos supor, leite pasteurizado, quando a gente tem qualquer tipo de produto pasteurizado, é dessa forma que é feito. Cerveja, pessoal, também quando a gente vai fazer cerveja, caseira principalmente, a gente pode submeter ela a um processo de pasteurização. Depois dela envasada, fechada, ali existem micro-organismos ainda. Não patogênicos, mas os micro-organismos da cerveja, que são para produzir a cerveja, próprios da fermentação. A gente submete a ela uma pasteurização, então matando esses micro-organismos. Se não fosse isso, as garrafas iam estourar na geladeira, porque ia continuar a produção de gás até que em um momento ia estourar. E temos a esterilização, utilizada a alta temperatura, acima de 100 graus Celsius e alta pressão. Elimina todos os micro-organismos, inclusive os esporos. O que são os esporos? Só para exemplificar para vocês. Os esporos é como se fosse um recurso de alguns micro-organismos que, quando eles se sentem numa situação não muito confortável para o seu desenvolvimento e proliferação, é como se eles se resguardassem naquele esporo. Resguardassem um pouquinho deles naquele esporo. A grande maioria morre, dependendo da situação que você está submetendo o alimento, porém os esporos ainda ficam. E quando volta tudo normal, quando volta a uma situação ótima para o desenvolvimento dele, ele sai dos esporos e inicia novamente o crescimento. Mais ou menos como acontece no congelamento. Parte do que acontece no congelamento também são os esporos, tá? Voltando à esterilização, altera muito as características do alimento. Pode ser armazenado em temperatura ambiente. Comercialmente, 121 graus a 1 atm de pressão por 20 minutos. Ou UHT, Ultra High Temperature, a 150 graus por 3 segundos. Esse UHT, pessoal, leite de caixinha. Então, leite de caixinha, ele, além da caixinha ter ali 4 camadas, por isso que chama Tetra Pak, para a proteção do alimento, ele é submetido à esterilização. UHT, 150 graus por 3 segundos. Então, temos uma alteração grande no alimento? Temos. Porém, em teoria, ele está livre de micro-organismos se a esterilização foi bem feita. Notem que em ambos os casos, o importante é um controle preciso de temperatura por tempo e pode ser que no caso da esterilização também pressão. Tendo essa combinação de tempo e temperatura, nós conseguimos a perfeita, digamos que, liberação de micro-organismos no alimento. Outro fator extrínseco, mas que não é de menor importância, é a composição gasosa, que temos ali nas proximidades do alimento.
A presença ou não de oxigênio determina o tipo de micro-organismo que predominará no alimento. Aeróbio se desenvolve em presença de O2. Anaeróbio se desenvolve na ausência de O2. Facultativo pode se envolver tanto na presença quanto na ausência. Por isso, nós possuímos determinados alimentos, alguns eles têm a atmosfera modificada, que a gente vai conversar, e alguns têm a ausência de oxigênio, que é no caso de alimentos embalados a vácuo. Podem observar que um alimento embalado a vácuo, quando comparado ao mesmo alimento que não está embalado a vácuo, ele dura muito mais, justamente pela falta de oxigênio ali que não está disponível para o micro-organismo. Então, como eu estava dizendo, pode ser alterada a composição gasosa e assim conservar os alimentos. Pode-se alterar, né, a composição. Os métodos mais utilizados são o vácuo, que é a retirada total do ar da embalagem. Aqui a gente tem exemplo do café, né? Muitos cafés vêm como se fosse um tijolinho, né, todo fechadinho. Então isso aumenta também a vida útil do produto. Um exemplo que eu gosto muito de dar no vácuo é se a gente pegar o filé mignon. Uma peça de filé mignon, ela dura ali na geladeira às vezes 15 dias sob refrigeração. Então eu estou utilizando dois métodos, a refrigeração e o vácuo. Mas se você pegar qualquer outro tipo de peça de carne, na geladeira convencional, 15 dias, vocês vão perceber que ela vai iniciar a deterioração, vai mudar totalmente as características do alimento. O alimento vai ficar escuro, vai ficar feio, vai ficar com um odor muito forte, vai ficar horrível. Já o vácuo, se você mantiver a peça embalada a vácuo, ela consegue durar 10 a 15 dias. Podem observar que, se vocês forem no mercado e pegarem uma peça de filé mignon a vácuo, geralmente ela está bem bonitinha, e vocês observem, leiam um rótulo que está ali escrito de 10 a 15 dias, essa é a média dos fabricantes. E temos também a atmosfera modificada, substituição parcial ou total de oxigênio por outros gases. E aí, eu gosto de citar o exemplo de qualquer pacote que vocês imaginarem, que ele está cheio de ar, além do alimento em si. Sabem aqueles salgadinhos? Salgadinhos têm atmosfera modificada, só que ali nem é tanto para proteção, porque a quantidade de conservante que tem ali já protege de tudo. Mas muitas vezes é para eles não sofrerem tanto com o impacto de viagem, não quebrarem tanto. E também, pessoal, quando encontramos, às vezes, no supermercado, eu não sei se vocês já encontraram, mas alguns alimentos que são de grandes marcas, não que o próprio mercado embala, tá? Mas estão em algum saquinho ou naquela bandejinha de isopor, selados, pode ser que eles possuam atmosfera modificada também, a fim de conservar por mais tempo o alimento. Os que o supermercado embala, geralmente não possuem essa atmosfera modificada. Porém, quando tem alguma marca, aí sim, porque ele teve todo um transporte, tem que durar mais até chegar ao consumidor final. Dando continuidade a mais um fator extrínseco, temos a umidade relativa do ar, que nada mais é que a quantidade de vapor de água no ar. Está diretamente ligada à atividade de água do alimento. Alimentos conservados em umidade relativa superior à atividade de água absorvem a umidade do ambiente, aumentando sua atividade de água. Alimentos conservados em umidade relativa inferior à sua atividade de água perdem água para o ambiente, diminuindo a atividade de água. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa na geladeira, não sei se algum de vocês já fez isso. Se fez também, evitem fazer, tá? Não é uma prática muito indicada. Mas vamos supor que você cortou um limão na hora do almoço e consumiu metade do limão. Você coloca aquele limão na geladeira e deixa por 2 ou 3 dias porque você esqueceu. E geralmente tem pessoas que ainda colocam ali perto do ovo, né? Não façam isso, pode pegar a salmonela, tá, pessoal? Mas, dando continuidade. Podem observar que depois de 2 ou 3 dias o limão ele está seco. Ele está com uma aparência seca. Por quê? Ele também, entre outros efeitos, um deles ele teve a umidade dele, a umidade relativa da geladeira é mais baixa, a geladeira é seca. E aí ela acabou retirando a umidade do limão. Mais um exemplo, vamos supor, quando a gente, não sei se algum de vocês já fez, mas dependendo do tipo de massa que a gente fizer, ou mesmo só batata cozida, a gente colocar uma batata cozida e amassada na geladeira, tipo um purezinho, só que sem leite, sem creme de leite, nada, e deixar sem tampa, também não façam, não indico, ou sem plástico encostado na batata, ela vai criar uma casquinha, também porque ela perdeu essa umidade. E como já visto anteriormente,
A umidade alta favorece o desenvolvimento de micro-organismos porque vai aumentar a atividade de água. Umidade baixa altera as características sensoriais do produto e às vezes vai deixar ele desagradável para o consumo, como foi o caso do limão, como foi o caso da batata que eu citei para vocês, que essa casquinha que forma da batata, às vezes você quer fazer um purê e não vai ficar tão lisinho, mais tão bacana. No armazenamento é importante manter a ventilação para manter a umidade relativa do ar uniforme. Finalizamos então todos os métodos de conservação em geral, pessoal, os mais utilizados principalmente. Falhas na conservação dos alimentos nós podemos considerar: micro-organismos se reproduzem rapidamente ao longo do tempo. Então, a conservação correta consiste em proteger o alimento contra a ação dos micro-organismos patogênicos ou deteriorantes, evitando sua reprodução e liberação de toxinas. Podemos conservar os alimentos colocando obstáculos para o crescimento dos micro-organismos de maneira usando frio, usando calor, adição de solutos, sal, açúcar, controle da umidade. Esses são os principais. Como eu disse para vocês lá atrás, vou voltar mais uma vez naquele slide, porque eu acho ele bem bacana e bem importante para a gente salientar. Se a gente pensar na água, a gente tem a umidade relativa do ar e a atividade de água. O alimento, a gente tem a composição química do alimento, podendo ter a adição de aditivos ou a própria fermentação. Na temperatura, temos a temperatura alta e a temperatura baixa. Dentro do pH, temos a acidificação e a fermentação. E na questão do oxigênio, que é necessário para o alimento sobreviver, temos o vácuo e a atmosfera modificada. E o tempo vai do tempo que nós vamos deixar esse alimento em ótimas condições para que os micro-organismos se desenvolvam. Se deixarmos esse alimento muito tempo em temperatura ambiente, com atividade de água alta, sem acidificação, sem fermentação, tendo uma composição de alimentos ali favorável ao desenvolvimento de micro-organismos e em uma atmosfera adequada, com oxigênio em abundância, a tendência é que os micro-organismos se proliferem rapidamente e acabem deteriorando seu produto, seja por meio da quantidade de micro-organismos, seja pelas toxinas que eles podem liberar. E por último aqui, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, a relação de alimentos e micro-organismos. Os alimentos são meios propícios para o crescimento microbiano, pois possuem tudo que os micro-organismos gostam: nutrientes, água e temperatura. Temos que retirar um desses fatores para conservar o alimento. E aí como a gente vai fazer essa conservação? Aí vai de acordo com o alimento que nós estamos falando, propriamente dito. Às vezes, o melhor método de conservação é simplesmente fazer e comer. Então, assim que feito, não deixar exposto em temperatura ambiente, já faz, coloca no prato, come, serve e tudo bem. Porque você tirou o que do alimento? Você tirou simplesmente o tempo. Do alimento não, perdão, do micro-organismo. Você tirando o tempo do micro-organismo, ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir se estabelecer naquele alimento. Consequentemente, você vai ter um alimento seguro para o consumo. Vamos entrar agora, pessoal, na nossa segunda metade da aula. Essa segunda metade, nós vamos conversar melhor sobre os aditivos químicos. Lembra que eu falei para vocês que é uma maneira de alterar a composição dos alimentos, a fim de conservá-los mais. Porém, os aditivos não têm só essa função. Por que eu deixei eles separados? Porque se eu falasse deles, da questão dos aditivos, no meio dos métodos de conservação, eu achei que poderia gerar um pouquinho de dúvida em vocês. Então, achei melhor separar os aditivos, falar apenas para vocês lá que existem os conservantes, e aqui nós vamos conversar melhor do que são especificamente os aditivos químicos. Aditivos químicos, de acordo com a legislação brasileira de 1997, são aditivos alimentares, são quaisquer ingredientes adicionados intencionalmente aos alimentos, sem o propósito de nutrir, apenas com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou organolépticas durante a fabricação, o processamento, a preparação, o tratamento, a embalagem, o acondicionamento, a armazenagem, o transporte ou a manipulação de um alimento. Basicamente, o que é importante a gente retirar desse slide aqui é que os aditivos eles não têm o propósito de nutrir, pessoal. Então, se eu estou adicionando alguma coisa que tem uma função de nutrição, de nutrir o corpo humano, ele não será um aditivo. E aditivo vai ser aquele ingrediente
que nós vamos adicionar com outros objetivos, tá? E aí cada um vai ter o seu objetivo. Mas, Miro, como a gente vai saber qual é qual? Os aditivos eles são divididos por categorias de aditivos, por funções. Um mesmo aditivo pode ser enquadrado em mais de uma categoria, inclusive no mesmo meio, no mesmo alimento que ele está sendo utilizado. Aditivos em geral são utilizados na indústria, entretanto, em um passado recente, alguns dos aditivos que falaremos foram utilizados de uma forma única na cozinha e da sua implementação foi que surgiu a gastronomia molecular. Eventualmente, vocês vão observar que alguns aditivos a gente utiliza com frequência na panificação, na confeitaria, é comum. Entretanto, esse momento que eu me referi da gastronomia molecular foi um momento bem específico em que aditivos que não são convencionais à gastronomia, eles são convencionais à indústria alimentícia, mas não à gastronomia. Eles foram levados à cozinha e utilizados de uma forma única. Se vocês procurarem melhor depois sobre gastronomia molecular, vocês vão ver algumas coisas bem diferentes. Vamos supor, um prato de macarrão invertido, onde a massa virou um molho e o molho virou a massa, por causa da gastronomia molecular. Vocês vão encontrar esferas feitas de sucos ou de extratos de alguns alimentos. E isso graças à gastronomia molecular. Então foi utilizado uma diversidade de ingredientes químicos para fazer alguns pratos. Foi uma moda que deu-se em meado de mais ou menos 2010, 2011, 2012. Teve uma alta, mas foi uma moda, tá? Os aditivos químicos, pessoal, como o próprio nome já diz, são químicos, portanto exigem alguns cuidados com a sua utilização, pois alguns deles, quando empregados de forma incorreta, quantidade inadequada, podem se tornar nocivos à saúde. Se eu não estou enganado, eu falei isso para vocês lá atrás, já quando a gente falou de composição química. E de acordo com o risco que podem provocar pela ingestão no alimento em que foram adicionados, os aditivos podem ser considerados GRAS, sigla em inglês para expressar substâncias geralmente reconhecidas como seguras à saúde humana. Então, sempre ele vai ter uma quantidade ideal para ser aplicado em uma determinada quantidade do alimento. Aqui estão os principais aditivos químicos, pessoal. Os aditivos, o que é muito importante nessa aula? A gente não é nosso objetivo que vocês saiam dessa aula decorando todos os aditivos químicos que existem. Mesmo porque isso é muito mais na indústria alimentícia, muito mais para os fins deles. Porém, nós consumimos, como confeiteiros, consumimos muitas coisas da indústria de alimentos. Desde às vezes massas prontas para determinados fins, até ingredientes convencionais. E o importante é saber a função dos aditivos, como ela vai impactar dentro do meu alimento, para saber se eu uso, se eu não uso e que quantidade eu uso. Seja do ingrediente, seja da massa pronta, seja do próprio aditivo. Dividindo os aditivos em função, nós temos agente de massa, anti-espumante, anti-umectante, antioxidante, corante, o conservador, que é o conservante, edulcorante, espessante, gelificante, estabilizante, aromatizante, umectante, regulador de acidez, acidulante, emulsificante, melhorador de farinha, realçador de sabor, fermento químico, glaciante, agente de firmeza, sequestrante, estabilizante de cor e o espumante. Muito bem. No slide a seguir, pessoal, eu vou passar para vocês a nossa atividade. Geralmente eu passo a atividade no final da aula. Nessa aula, eu achei melhor passar agora a atividade, até para vocês já irem visualizando onde vocês podem fazer essa atividade. Essa atividade é mais como um pontapé inicial para tentar gerar um hábito em vocês. Que hábito seria esse? Que é bacana para a profissão, para a nossa profissão. De vez em quando, pegar um rótulo de um alimento que você nunca leu e ler o rótulo, para saber o que tem naquele alimento. Seja alimento que você vai consumir, mas principalmente alimentos que nós vamos utilizar na cozinha. Então, às vezes, pegar um rótulo de uma farinha,
pegar um rótulo de uma massa de bolo pronto para ver o que tem ali, pegar um rótulo de um achocolatado, de um leite em pó, para saber exatamente o que tem ali, o que tem naquela composição e o que ele pode ou não trazer para a sua receita. Afinal, se você vai utilizar na sua receita, o aditivo vai estar na sua receita. Tendo isso em mente, a atividade que eu proponho é a seguinte: durante a próxima semana, que vocês leiam alguns rótulos de alimentos que for consumir. Identificar e classificar 3 aditivos químicos presentes nestes alimentos. Indique também o alimento consumido. Exemplo, pessoal. Uma bolacha recheada da marca X. Eu identifiquei que ela tem tal aditivo, Miro. E esse aditivo Y pertence à classe dos aditivos Z. Então, vamos supor que eu identifiquei numa bolacha X algum tipo específico de conservante com o nome Y. Esse nome aqui é um conservante e ele está presente nessa bolacha. E aí o que vocês devem fazer com essa informação? Aqui, ó, onde a marca X onde o X é a marca do produto, Y é o aditivo identificado e Z é a classificação, função do aditivo encontrado. Exemplo, pessoal. Vamos supor que lá nessa bolacha você encontrou, além do conservante, você encontrou um corante. O corante vermelho, porque dá cor ali ao recheio da bolacha. Tudo bem. Então você vai colocar bolacha recheada da marca X. Identifiquei o aditivo corante vermelho. Mas o legal, pessoal, não é você achar que tem, tá? O importante é ler o rótulo. Estou dando um exemplo que é mais fácil de vocês entenderem. Que pertence à classe dos aditivos corantes. Então, o corante vermelho pertence à classe corante. Então, ou o ácido cítrico, que é um antioxidante. E assim por diante, tá? E eu quero que vocês identifiquem 3 aditivos. Pode ser no mesmo elemento? Pode. Porém, eu acredito que iria ser mais legal se fosse em alimentos distintos. Então, 3 alimentos com ali 3 aditivos pertencente à classe de tal aditivo ou com tal função. Tá bem? Eu decidi passar já a atividade para vocês, a fim de quando eu vou explicar todos os outros slides agora, eu vou ler basicamente para vocês, tudo eu retirei de livros, tá, pessoal? E para exemplificar para vocês o que são esses aditivos. Propositalmente eu não vou falar onde nós vamos encontrá-los, justamente porque eu quero que essa contribuição venha de vocês. Olha, Miro, nossa, eu não sabia. Eu achei antioxidante em tal produto. Nossa, olha, eu não sabia. Eu achei conservante em tal produto. E assim por diante. Isso é bacana, assim, eu passei 3 agora para vocês durante uma semana, que é uma quantidade e um prazo bem tranquilo para vocês fazerem. Porém, se a gente pegar esse hábito, vocês vão conhecer cada vez mais o que vocês consomem e utilizam na cozinha de vocês. Então vamos lá. Agente de massa. Substância que proporciona um aumento de volume e ou massa dos alimentos sem contribuir significativamente para o seu valor energético. Como exemplo, a polidextrose. Antiespumante. Substância que previne ou reduz a formação de espumas. Exemplo, alginato de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ácido esteárico. Só fazendo uma pausa aqui, pessoal, antes de ler o antiumectante, é válido ressaltar que eu trouxe alguns exemplos do que eu achei em alguns livros para vocês. Eu não trouxe todos os aditivos químicos que existem. Vocês leem alguma coisa no rótulo que, poxa, o Miro não falou o que é, procurem, pesquisem o que é essa substância, de onde vem, e vocês vão encontrar, consequentemente, a função dela. E aí encaixando dentro de uma dessas funções, ou até de 2 funções. Então, vamos voltando, antiumectante. Substância capaz de reduzir as características higroscópicas do alimento e diminuir a tendência de adesão umas às outras das partículas individuais. Exemplo, carbonato de cálcio, celulose microcristalina, carbonato de sódio, silicato de sódio, talco. Só para deixar bem claro, quando está ali escrito características higroscópicas, é a capacidade de absorver água, tá, pessoal? Antioxidante. Substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento.
ácido ascórbico, ácido cítrico, glucose e oxidase, lactato de sódio. Então, ele vai dificultar que o alimento seja oxidado. Corante. Substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Clorofila, caramelo, dióxido de titânio, vermelho, beterraba e entre outros. Continuando aqui, pessoal. Conservador ou os conservantes. Substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas. Alguns exemplos: ácido acético, ácido propônico, ácido sórbico, ácido benzoico. Edulcorante, substância diferente dos açúcares que confere sabor doce ao alimento. Sorbitol, xarope de maltinol, xilitol, manitol, lactitol. A maioria dos adoçantes vai possuir edulcorante. Ó, já tem uma dica aí, quem consome adoçante já consegue fazer uma parte da atividade aí. Os espessantes. Substância que aumenta a viscosidade de um alimento. A gelatina é um aditivo químico. Alginatos, gomas, pectina, polidextrose. Para o próximo agora. Gelificante. Substância que confere textura pela formação de um gel. Pectina, alginatos, agar, gomas, gelatina. Então a gente vai conseguir observar em vários pontos que às vezes um aditivo tem duas funções. Ele se caracteriza por fazer parte de dois ou mais grupos. Estabilizante, pessoal. Substância que torna possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias imescíveis em um alimento. Caseinato de sódio, gelatina, citrato, monossódio, lecitinas, cloreto de cálcio, pectina, goma, celulose, microcristalina, polidextrose. Então, o estabilizante é aquele que vai realmente estabilizar uma mistura de dois, ou três ou mais substâncias que não se misturariam originalmente. Aromatizantes. Substância ou mistura de substâncias com propriedades aromáticas e ou sápidas, capazes de conferir ou reforçar aroma e ou sabor dos alimentos. Vanilina, stelvanilina, mentol. Olha, esse foi um trava-língua para mim. Aí temos umectante, substância que protege os alimentos da perda de umidade em ambiente de baixa umidade relativa ou que facilita a dissolução de uma substância seca em um meio aquoso. Como exemplo, nós temos lactato de sódio, sorbitol, manitol, glicerol, polidextrose, entre outros. Regulador de acidez. Substância que altera ou controla a acidez ou a alcalinidade dos alimentos. Exemplos: carbonato de cálcio, lactose, ali faltou um E, tá, pessoal? Carbonatos, citratos, hidróxidos, glucona, delta-lactona, glucanato de cálcio. Acidulante, pessoal. Substância que aumenta a acidez ou confere sabor ácido aos alimentos. Ácido acético, ácido málico, ácido fumárico, ácido cítrico, ácido lático, glucona, delta-lactona. Observem, que é bacana a gente observar. Lembra que eu falei que alguns têm mais de uma ou duas funções? O ácido acético, como exemplo, ele é um acidulante que serve para aumentar a acidez ou conferir sabor ácido no alimento, porém, ele também é um conservante. Então, eventualmente, em alguns alimentos que forem conservados com ele, a gente pode encontrar um sabor mais ácido, que é uma característica do conservante. Que naquele alimento está sendo usado como conservante, mas ele também é um acidulante. Então, algumas características são comuns em alguns alimentos devido ao aditivo possuir mais de uma função. Isso é até interessante para a gente tentar descobrir, às vezes, no paladar, quando tem conservante e quando não tem, no caso do ácido acético, tá? Agora, emulsificante ou emulsionante. Substância que torna possível a formação ou a manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais fases immiscíveis no alimento. Então, lecitina, ésteres de ácidos,
orgânicos e monoediglicerídeos, gomas, derivados de celulose. Cuidado, pessoal, para não confundir emulsificante com estabilizante. Emulsificante, ele trata de unir as duas bases, ele mistura. E o estabilizante não as deixa separar, ele mantém elas unidas. Tem essa pequena diferença, tá? É interessante observar que alguns emulsificantes também são estabilizantes. Ou seja, colocando só ele já faz as duas funções. Agora vamos para o melhorador de farinha. É uma substância que, agregada à farinha, melhora a sua qualidade tecnológica para os fins a que se destina. Então, cloreto de amônio, ácido ascórbico, alfa-amilase, lactato de cálcio, melhora a qualidade da farinha para o devido fim. Realçador de sabor. Substância que ressalta ou realça o sabor de um alimento. Como exemplo, nós temos glutamato monossódico, ácido glutâmico, ácido guanílico, ácido iosínico, iosinato disódico, maltol, etinol maltol e glicina. Pessoal, um exemplo bem clássico, esse não vale colocar no nosso trabalho, hein? É aquele pozinho que a gente usa na comida, sabe? Não sei se vocês já usaram, já viram? Que Ajinomoto, não é um pozinho, são cristalzinhos. Então, ele é um realçador de sabor. Fermento químico. O fermento químico é uma substância ou mistura de substâncias que libera gás, aumentando o volume da massa. Como exemplo, temos carbonato de sódio, bicarbonato de amônio, gluconato de alta lactona, ácido glucônico. Vale aqui só fazer uma ressalva, pessoal. Em alguns bolos de chocolate, que está bastante no nosso meio, a gente vai ver, ao invés de usar fermento, use bicarbonato de sódio e tal. E aí tem um pessoal que confunde e acaba colocando carga excessiva de bicarbonato junto com a carga normal de fermento. O bolo vai crescer demais, vai ter excesso de fermento, vai cair no forno. Então, se for colocar o bicarbonato, das duas uma, ou não utiliza o fermento, ou coloque o bicarbonato, porém retire uma parte do fermento químico, para evitar que o bolo cresça demais, para evitar que ele derrame no forno, para evitar que ele fique com gosto de fermento. Glaciante. Substância que, quando aplicada na superfície externa de um alimento, confere aparência brilhante ou revestimento protetor, como o ácido esteárico ou o isomalte. Agente de firmeza. Substância que torna ou mantém os tecidos de frutas ou hortaliças firmes ou crocantes, ou interage com agentes geleificantes para produzir ou fortalecer um gel. Exemplo, cloreto de cálcio. Sequestrante. Substância que forma complexos químicos com íons metálicos. Ácido cítrico, EDTA, citratos, ésteres de ácidos orgânicos com glicerol ou com mono e diglicerídeos. Estabilizante de cor. Substância que estabiliza, mantém ou intensifica a cor de um alimento. Carbonato de magnésio, hidróxido de magnésio. Espumante. Substância que possibilita a formação ou a manutenção de uma dispersão uniforme de uma fase gasosa em um alimento líquido ou sólido. Como, por exemplo, a metil-letilcelulose. Pessoal, eu peço desculpas se a aula hoje ficou muito extensa. Eu sei que deve ter dado mais de 1 hora de vídeo, acredito eu, por todos os vídeos que eu fiz aqui e fui juntando. Era bastante assunto para a gente tratar. Essa parte dos aditivos eu passei bem rapidinho, para vocês terem noção de que eles existem, do que é cada um e das funções deles. Assistam 2, 3 vezes essa parte, principalmente dos aditivos. Pesquisem bastante, pessoal. Leiam rótulos, para vocês terem uma noção do que eles fazem. De novo, eu não quero que vocês decorem o nome de todos os aditivos. O importante é saber que eles existem, que eles têm função e que eles estão presentes nos alimentos que nós comemos, que nós consumimos e trabalhamos. Tendo isso em vista, é bacana a gente começar a pesquisar cada vez mais, a olhar e ler cada vez mais rótulos, falar, olha, então esse biscoito é crocante por causa disso, porque ele também tem isso. Olha, esse creme consegue ficar tanto tempo assim porque ele tem isso, ele tem isso. Até se vocês forem em empórios, chiquinhos, na JBS, e
e pegarem aqueles cremes prontos, é legal para a gente ver o que tem ali. É bacana a gente ler o rótulo e saber com o que a gente está trabalhando, o que a gente está ingerindo, o que a gente está vendendo para o nosso cliente. E tendo isso em vista, eu quero de verdade que vocês, eu quero incentivar vocês a fazerem essa pesquisa, cada vez mais, a lerem cada vez mais. Pô, achou um nome ali, hidróxido, alguma coisa, pô, não sei o que que é. Pesquisa, vai atrás de livro, dá uma pesquisa na internet, vê para que serve. Ah, nossa, ele tem 2, 3 funções. Então é por isso que, olha, esse creme ele não perde a umidade, porque ele tem um umectante, porque ele tem um gelificante, e ele também tem ali um estabilizante. Então, eu acho que essa pesquisa é muito importante para profissionais da área, para a gente ter essa noção de com que a gente está trabalhando. E como eu disse, até no que vai interferir no nosso produto final. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto da parte de aditivos quanto da parte de métodos de conservação. E para qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se cuidem.